É isso. Tinha de ter a mesma fé de Jesus, viver a mesma fé de Jesus, e não. Ele tem a fé judaica, religiosa ou judaica, a do templo de Jerusalém, a da lei de Moisés e, em última instância, a da casa real de David. O seu Deus ainda é um ídolo. Um ídolo que tem o Messias poderoso, todo-poderoso, vencedor. E então a gente entende este episódio, logo inicial, por causa desta postura de João Marcos. João Marcos separou-se deles e voltou para a comunidade pequenina, clandestina, em Jerusalém território, não em Jerusalém cidade sagrada ou santa. Isso era. Jesus tinha dado cabo disso tudo. E disse que dela não ficaria pedra sobre pedra. E então chegaram a Antioquia da Pisídia, já sem o João Marcos. Portanto, fica claro que este discurso, esta postura que Saulo teve em relação a Bar-Jesus, é uma postura anti-Jesus, nos antípodas de Jesus. Ele despedaçou Jesus neste seu discípulo, que é Bar-Jesus, é Timás, disposto a tudo, mas sempre desarmado. Disposto a tudo, sempre desarmado, nunca impõe nada, só propõe. Só propõe, nunca impõe. Nunca vai recorrer ao braço secular para impor. Nem que fosse uma coisa muito boa. Se recorre ao braço secular para impor, ao poder para impor, às ameaças para impor, já se está fora de Jesus. E aqui está. Sem João Marcos vão Barnabé e Paulo. E agora diz, em Antioquia da Pisídia, então Paulo, não, antes, a um sábado, foram para a Antioquia da Pisídia, a um sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Estão a ver, outra vez, como eles, em vez de se dirigirem aos não-judeus, sempre se dirigem, e o Barnabé embarca com o Saulo, com o Paulo. É por isso que eu digo, era profeta, mas ainda não era bem de Jesus, da mesma fé de Jesus, do mesmo projeto político de Jesus, anti-projeto de poder político da Casa Real de David, do fundamento do judaísmo. Não. O Barnabé é um homem excepcional, mas ainda muito enfarinhado no judaísmo. E por isso ainda embarca nesta história do Paulo, e vão para a sinagoga. E o Barnabé cala-se. Aceita, e também vai para a sinagoga, aceita entrar naqueles espaços de onde Jesus foi expulso. Lembram-se? Nos Evangelhos. Jesus é expulso das sinagogas e esta malta vai entrar em nome de Jesus? Entrar outra vez nas sinagogas? É impossível. Só em nome do Cristo, do Messias. Depois da leitura da lei e dos profetas, cá está, na sinagoga é o que se fazia e ainda se faz. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram-lhes dizer, como era visita, mandaram-lhes dizer, irmãos, eram judeus, irmãos, se tiverdes alguma exortação a dirigir ao povo, falai. E diz o texto, logo a seguir, então Paulo, onde é que está o Barnabé? Que quando no grupo dos 5 em Antioquia foram separados, Barnabé é o primeiro da lista e com o artigo definido atrás do seu nome, a dizer bem a importância que ele estava a ter naquele grupo, e Saulo é nomeado em último lugar e sem artigo. Onde é que está agora Barnabé? O Paulo abafou, domesticou, dominou. Quer dizer, também de certa maneira o fulminou
como fulminou o Bar Jesus. Silencia o profeta. Paulo, doutor da lei, silencia o profeta Barnabé. O convite foi dirigido aos dois irmãos. Mas quem se levanta para falar é o Paulo. Faz sinal com a mão e diz, e começa a falar: homens de Israel, e vós todos os que temeis a Deus. Eram os que andavam próximos dos judeus, já a ser namorados para entrarem para o judaísmo. Porque aquela ideia de que eles eram o povo escolhido, o povo eleito, e que Deus iria fazer deles o grande império a subjugar todos os povos, conseguia amedrontar os não-judeus, que convivessem muito com eles, e eles, portanto, iam-se tornando assim um bocadinho tementes desse projeto. Se isso for verdade, então sempre é melhor a gente dar-se bem com eles. Pode ser que depois não nos façam tão mal, não nos dominem tanto, não nos subjuguem tanto. Não, isto não tem sentido. E lá vai dizer, faz um discurso por aqui abaixo, que vocês, se quiserem, podem ler, ainda está no capítulo 13, mas em determinada altura, lá fala da ressuscitação de Jesus, como está escrito no Salmo 2, e aqui cita outra vez uma parte praticamente textual daquela que o Pedro, no dia do chamado dia de Pentecostes, tinha feito aos judeus em Jerusalém. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e que Deus o ressuscitou dos mortos, para não mais voltar à corrupção, disse ele deste modo: não deixarás o teu santo ver a corrupção. Ora, Davi, depois de servir em sua vida os desígnios de Deus, morreu. Mas aquele que Deus ressuscitou não viu a corrupção. Quer dizer, está a repetir exatamente o discurso do Pedro. Do Pedro, ainda não discípulo de Jesus. Do Pedro, adepto, defensor, propagador do projeto judaico, do poder político, da Casa Real de David e Salomão, do Messias esmagador, vencedor. É assim. Depois da reunião, muitos judeus e prosélitos piedosos, onde os prosélitos piedosos são os pró-judeus, pagãos, mas que já andavam a aprender a lei, a reunir na sinagoga, já andavam a tornar-se pró-judaicos, nos costumes, na mentalidade, na lei, na religião, a aceitarem todo a lei e os profetas judaicos e por isso também o seu projeto de poder político. Seguiam Paulo e Barnabé. Já está aqui o Paulo em primeiro lugar sempre. Daqui para a frente é sempre Paulo em primeiro lugar. No sábado seguinte, tornaram-se a juntar na sinagoga. E aqui, quando há uma exaltação da parte dos judeus mais fanáticos, que não aceitavam essa história do Messias, de já ter chegado o Messias, ainda continuavam à espera dele, insurgem-se contra Paulo e Barnabé. É evidente. Não se identificavam com esta facção dentro do judaísmo, percebiam que havia aqui algum perigo e atacaram. E então, o Paulo e Barnabé, e quem fala é Paulo, diz: era primeiramente a vós que a palavra de Deus devia ser anunciada. Visto que a repelis e vós próprios vos julgais indignos da vida eterna, voltámos-nos para os pagãos. Quer dizer, mas isto era o que lhes tinha sido pedido desde o princípio. Mas cá está. Ele diz: voltámos-nos para os pagãos, mas não se voltaram a nada. Porque chegam depois, capítulo 14, chegam depois a Icónio, Paulo e Barnabé, sempre Paulo em primeiro lugar, lá foi o Barnabé para o galheiro, silenciado, entraram igualmente na sinagoga dos judeus. Ora, afinal temos que ir aos pagãos, e não, chegam a outra cidade e vão à sinagoga dos judeus, a Icónio, e vão à sinagoga dos judeus. Isto é um disparate. Já perseguiremos.